Prontinho, aí já vou compartilhar os slides com vocês para a gente começar. Pronto, alguém me responde só se os slides estão aparecendo para vocês, se estão me ouvindo direitinho, tá? Pronto, gente, estão me ouvindo? Ótimo, e vendo os slides. Então vamos começar, tá? A importância da beleza na formação da personalidade. Aí você coloca assim, vixe, o Mara já começou com a imagem, né, meio complicada, né? Mas calma, gente, foi só para impactar. A abertura principal é essa daqui mesmo. Então, a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre esse tema de beleza na formação da personalidade. Aí, aqui eu já começo falando para vocês o que é que eu estou querendo falar quando eu falo personalidade, né? Então, personalidade, aqui eu estou me referindo à formação da pessoa como um todo, tá? Seus valores morais, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, né? Então, é a formação integral da pessoa, tá? Em todos os aspectos. E assim, essa nossa conversa hoje, essa nossa aulinha, vai ser muito mais como se fosse um passeio, né? Agradável, onde eu vou apresentar alguns conceitos que talvez muitos já são conhecidos e que a gente nunca parou para pensar, e talvez tenha alguma coisa nova. Mas, de fato, eu queria que vocês relaxassem, né, curtissem as belas paisagens que a gente vai ver e ficassem tranquilos, porque ao final a gente vai ter a oportunidade de conversar e também nos próximos encontros. E hoje fica sendo muito mais uma exposição para chamar nossa atenção, né? Então fiquem muito tranquilas, relaxem e aproveitem o passeio, né? Então, assim, é muito fácil falar de beleza, principalmente morando numa província muito bonita como nós moramos. Então, para quem é de Fortaleza, essa aqui é uma foto de Nova Escócia, né? A província que nós moramos aqui no Canadá. Uma linda paisagem de outono. Então, como percebemos o mundo? É mais fácil para a gente, né, imaginar, por exemplo, uma criança. Como é que ela percebe o mundo? Então, tudo que chega à nossa inteligência entra pelos sentidos. Pela visão, pela audição e pelo tato. Então, a gente vai pegar aqui o exemplo da introdução alimentar, tá? Então, o bebezinho ali na fase dos 6 meses, né, ele vai começar a conhecer o mundo, uma parte do mundo, né, que é a parte da alimentação. Então, ele vai começar a ver o alimento, a cheirar, a degustar propriamente, a tocar, né, a sentir a consistência, é, o, o, os sabores de um modo geral, né? Então ele vai começar a conhecer esse mundo, né? O mundo da alimentação. E tudo que ele vai aprender do ponto de vista e tudo que ele vai receber pelo estímulo dos sentidos, ele vai incorporar a pessoa dele, né? E ele vai acumulando essas experiências, né? Então, é muito fácil a gente ver esse exemplo da introdução alimentar, porque o que que a gente faz na introdução alimentar, né? A gente oferece um repertório de alimentos para os nossos filhos, né? A gente compra frutas de nomes estranhos, que a gente, às vezes, nunca comeu, sei lá, pitaia, não lembro de ter comido pitaia na vida, né? Mas eu comprei para oferecer para os meus filhos. Então, a gente vai dar o maior repertório de frutas para que o nosso filho tenha um paladar diverso para que no futuro, né, ele possa fazer boas escolhas alimentares, né? Então, fiquem aí com esse exemplo da introdução alimentar, que ele vai ser muito importante. Então, por que que a gente se preocupa em oferecer o máximo de alimentos, a melhor qualidade possível para que ele tenha boas experiências alimentares na introdução alimentar? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, tudo que chega à nossa inteligência, né? Tudo que vai fazer parte do que pensamos, ele vem pelos sentidos. Então, é o que vemos, é o que ouvimos, o que sentimos, né? O que tocamos, tudo isso que vai fazer parte dos nossos pensamentos, que vai chegar até a nossa inteligência. É a forma com que nós vamos conhecer o mundo. Então, como pensamos o mundo? Nós vamos pensar o mundo
de acordo com aquilo que nós recebemos, né? Com aquilo que nós fomos estimulados, né? O que vai compor o nosso repertório alimentar, digamos assim, né? Todas as sensações e conjuntos de experiências que nós vamos receber pelos nossos sentidos. Então, o ambiente em que crescemos, as músicas que ouvimos, o que lemos, o que assistimos, tudo isso vai compor também a nossa visão de mundo, nossa forma de pensar o mundo. E aqui eu vou apresentar para vocês uma teoria, né, que é a teoria dos três transcendentes. É uma teoria nova, tá, gente? Ela só foi pensada em 428 a.C. Teoria super nova, né? Mas, assim, é uma forma de pensar o mundo, né? O que é que Platão e depois Aristóteles, né, pensavam lá em 400 a.C., né? Ele já relacionava o belo, o verdadeiro, aos ideais e à ordem do mundo das ideias. Então, assim, quando fala assim, o mundo das ideias não é só o mundo dos pensamentos, né? Quando ele fala ideias, a teoria platônica, ela fala também na teoria dos padrões, né? Por exemplo, os ideais a serem alcançados, né? Por exemplo, o ideal de ser humano que eu quero ser, né? Então, representa o mundo das ideias, o mundo dos ideais. Esses pensadores, eles lançaram as bases para a noção de que o belo, o verdadeiro e o bom seriam qualidades intrínsecas à realidade. Então, essa era a forma com a qual eles interpretavam a realidade. Que a realidade, ela se apresentava como, como essência, a realidade tinha o belo, o verdadeiro e o bom. Que em menor ou maior grau nós perseguíamos os três transcendentes. E era eles que traziam a harmonia de tudo que existia, né? E nós perseguíamos esses três transcendentes para que nós fôssemos plenos, né? Então era mais ou menos isso que é dessa forma que eles interpretavam a realidade. Desse modo, então, lá vem Platão. Desse modo, a beleza do estilo, a harmonia, a graça e o ritmo decorrem da simplicidade da alma, não no sentido com que eufemisticamente designamos a tolice, mas no verdadeiro, do caráter ornado de beleza e bondade. Então, você vê que eles dissertam em 400 antes de Cristo, essa relação intrínseca dos três transcendentes, né? Do que é belo, do que é verdadeiro e do que é bom. Aí a gente vai dar um pequeno salto. De 400 antes de Cristo, a gente vai passar lá para 400 depois de Cristo, né? Em 480 depois de Cristo, para o filósofo Boécio, ele descrevia os três transcendentes como a verdade era ligada ao intelecto divino e ao conhecimento supremo, sendo alcançada pela razão e contemplação filosófica. A bondade ele caracterizava como a finalidade última do ser, pois tudo que existe busca o bem, que para ele se identifica como Deus. E assim, gente, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os outros dois transcendentes, né? Sobre a bondade e a verdade. Então, assim, eu não vou me aprofundar neles para ficar mais focado na beleza. E o que é que ele falava sobre beleza, né? Ele dizia que era a harmonia, a ordem do universo refletindo a perfeição do Criador. Então, mais uma vez, né, mesmo com essa distância temporal, a teoria dos transcendentes era o que regia o pensamento filosófico, a maneira de ver o mundo e a maneira de interpretar também o ser humano. Então, os três transcendentes, que eu coloquei nesse pequeno gráfico. Então, a gente dá um pulo mais alguns séculos para frente, a gente vai lá para o século XIII, tá? No entanto, para Tomás, os transcendentais são o primor da ordem cognitiva, o fundamento do conhecimento racional. Então, mais uma vez, né? Aqui você já tem 13 séculos de história, onde era essa a teoria que vigorava,
né? Era a teoria que dava base para a educação, para a formação intelectual, para a formação profissional. Era baseado na teoria dos três transcendentes, que começou lá, né? Lembram, em 400 antes de Cristo, né? Então, a nossa imaginação busca o belo. Aqui eu vou falar rapidinho para vocês um conceito que assim é uma forma de ver o homem. O homem, ele é um ser que ele tem potências, que ele guarda potências que vão caracterizar ele como um ser humano. Então, o homem, ele tem uma potência chamada inteligência, ele tem uma potência chamada vontade e uma potência chamada imaginação. Por que que eu chamo de potência, né? Porque ele nasce com essas características e ele vai desenvolvê-las, né, ao longo da sua vida. E tem outras potências também, tá? E também isso aqui seria um assunto para uma outra aula. Então, continuando. Nessas potências da alma humana, a potência que se relaciona à beleza é a imaginação. Aí aqui eu coloquei uma definição de imaginação, óbvio que vão ter outras, né, de acordo com os autores. Essa que eu achei interessante, né? Que é o esforço da inteligência procurando interpretar a realidade, o mistério das coisas e das pessoas. Então, assim, quando você vê, por exemplo, a imaginação de uma criança em ação, você percebe exatamente isso, né? Então, por exemplo, ela olha para uma bola caindo. Então, o que é que faz? O que é que a criança faz? Ela olha para a bola caindo e imagina: poxa, por que que aquela bola está caindo? Né? Por que que aquela bola não sai voando? Será que é porque tem um gigante que puxa ela para baixo? Será que é porque tem pedra dentro dela? Então, assim, a criança começa a interpretar a realidade, buscando desvendar o mistério das coisas que ela não conhece, né? Então, a imaginação entra justamente para mediar a realidade, né? E, de fato, o conhecimento das coisas. Aí entra a imaginação. E olha essa frase também que é importante, que relaciona os três transcendentes. O belo é o resplendor do verdadeiro e do bom. Então, é muito comum a gente usar, por exemplo, quando nosso filho faz uma coisa boa, a gente diz: filho, que bonito isso que você fez, né? Ou que feio isso que você fez, quando a coisa não é boa, né? Então, intrinsecamente no nosso discurso, na sociedade, a gente ainda consegue relacionar, né, a beleza ao bom e ao verdadeiro. Então, o que é beleza? Aqui para as minhas amigas de Fortaleza, aqui nessa foto com essas casinhas coloridas, é na cidade de Lunenburg, é uma cidade mais ou menos aqui a 1 hora de Halifax. E é uma cidade que é patrimônio da Unesco, né? Tem todas essas casinhas coloridas com portas muito bonitas. E toda casinha que a gente para dá vontade de tirar uma foto, né? Então, assim, é uma cidade encantadora, muito bonita. É uma das minhas preferidas aqui da região. E quando você vai saber um pouquinho da história da cidade, cada detalhe desse de arquitetura, um arabesco, uma coisa, tem uma assinatura do arquiteto que fez, né? Então, o guia turístico, quando foi falar para a gente, ele falou: olha, quando tem aquela parte ali na janela, daquele jeito, que desce, e tem um arabesco assim, é de um arquiteto, desculpa, é de um arquiteto tal. Então, cada arquiteto que fazia a casa, ele deixava a sua assinatura, né? Porque ele imaginava que o seu nome ia ficar na posteridade. E que, de fato, né, hoje as pessoas param para tirar fotos, né, nessas obras de arte, da arquitetura que eles deixaram, né, para a nossa civilização. E desse outro lado, você tem essa construção, que ninguém sabe se é uma casa, ou uma clínica, né, um laboratório, enfim, ninguém sabe exatamente o que é. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Daqui a 100, 200 anos, alguém vai parar para tirar uma foto na frente dessa casa? Como a gente para tirar foto nas casas de Lunenburg, né? Olha o detalhe aqui do poste. Então fica aí o questionamento, né? O que a nossa geração vai deixar, por exemplo, em termos de arquitetura? Aí você tem aqui o que é beleza, né? Agora eu vou dar uma definição para vocês. Uma definição segundo
Uma definição segundo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino defendia que a beleza tinha três componentes. Para uma coisa ser bela, ela tinha que ter integralidade, né? Uma coisa tem que ser completa. Não pode estar faltando nenhuma parte dela, né? Por exemplo, nos dá uma sensação de incômodo, por exemplo, quando a gente come num prato quebrado, né? Numa xícara quebrada, alguma coisa que falta um pedaço, né? Por mais que seja bonita, quando uma coisa está quebrada, a gente sente essa falta, porque houve uma quebra da integralidade. Se tiver algum problema na transmissão, vocês me falam, tá, meninas? Pronto, então, porque houve uma quebra na integralidade, nós sentimos esse impacto. Para uma coisa ser bonita também, ela tem que ser harmônica. Por exemplo, voltando aqui para as figuras, por que que você acha que as casas de Lunemburgo, elas são mais harmônicas? Um dos conceitos, né, de arquitetura, porque a arquitetura, quando acompanha as formas que existem na natureza, as formas normais da natureza, isso traz harmonia. Então, uma casa que tem recantos, né, que tem curvas, que tem detalhes, né, ela se harmoniza mais com a natureza, por exemplo, com as montanhas, com as rochas, com as cavernas, né? Então, você tem esse formato mais orgânico, digamos assim. E essas linhas retas, né, rígidas, elas simplesmente elas não entram em harmonia com a natureza, né? Porque você não tem essas formas perfeitas, né? Bem rígidas na natureza. Então, por isso que nossos olhos sentem esse impacto quando olham para esse tipo de arquitetura. E o terceiro componente que São Tomás falava sobre a beleza era a clareza. Então, uma coisa que é bonita, ela fala por ela mesma. Você não precisa explicar. Eu não preciso voltar aqui nessa imagem e explicar por que as casas de Lunemburgo são bonitas, tá? Vocês vão olhar, apreciar e vocês vão achar bonitas, né? Então há uma clareza, ela diz aquilo que ela é, sem eu precisar. Por exemplo, tem obras de arte no museu, né, que a explicação é maior do que a própria obra de arte, né? Então, assim, tem a beleza para São Tomás tinha esse componente da clareza. E aqui eu coloquei a imagem, né? Desculpa para a gente falar dele, do Davi, de Michelangelo. Para vocês terem uma ideia, a gente nunca tem ideia do tamanho real de Davi, né? Mas pesquisem na internet depois. Ele tem 5 metros de altura, né? E ele foi talhado num bloco de mármore de 5 metros de altura, né? Então ele foi talhado nesse bloco de mármore, ou seja, o Michelangelo não teve chance de errar, né? Se errasse na hora que estava talhando, quebrasse a perna do pobre do Davi, já era, né? Então, assim, é uma estrutura inteira, né? Uma estrutura onde ele observou a anatomia perfeita, né? E conseguiu retratar, deixar para as gerações futuras, né? A beleza e a harmonia que a arte representava naquela época. Então, é uma obra, sem dúvida, que nós vamos falar ainda, até provavelmente, por toda a história da humanidade, né? Nunca será esquecido. Aí aqui, mais uma vez, eu quero dar um exemplo para vocês, né? O que é a beleza? Vamos dizer que essa jovem aqui da direita, essa mulher da direita, ela é uma mulher, ela é uma enfermeira, tá? Que nas férias ela vai passar mais ou menos um mês na África, fazendo missão humanitária. Ela é casada, tem um filhinho, cuida muito bem da família e resolveu fazer esse ensaio de aniversário. Então, assim, realmente uma foto muito bonita, né? Com traços muito bonitos, né? Bem postada a foto, enfim, está uma foto elegante, né? E vamos dizer que ela tem uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea, essa irmã gêmea da esquerda, eu falei da direita, né? Troquei aqui a mão. Falei da direita, agora eu vou falar da esquerda. Então, a da esquerda, vamos dizer que ela é uma professora, que ela foi presa, tá? Por abusar um de seus alunos. E depois, assim, quando ela foi presa, quando ela saiu da prisão, ela foi novamente presa por ter maltratado um idoso, o que levou à morte. Então, nós temos uma mulher que é uma psicopata, né? E ela resolveu fazer esse ensaio fotográfico. Mesmo elas tendo a mesma beleza, elas sendo iguais, eu tenho certeza que
A mulher que tem uma história de vida bonita brilha mais aos olhos de vocês e vocês a acham mais bonita. Não somente pela foto, porque a foto é igual à outra, né? Mas existe um componente a mais que não está visível aos nossos olhos nessa foto, que é a história de vida, né? Algo a mais que circula a imagem que nossos sentidos estão recebendo, tá? Então, automaticamente você olha para essa foto e você consegue me dizer quem é a mais bonita, mesmo elas sendo iguais. Então, guardem aí essa impressão, tá? Porque agora eu vou falar um pouquinho do valor transcendente da beleza. Então, eu vou começar, né, falando da aparente contradição da beleza. Então, como é que, por exemplo, uma senhora como essa, que tem rugas, que tem os dentinhos tortos, né, o nariz um pouquinho caído, os olhinhos com as pálpebras já mais caídas também, né, pelos olhos. Como é que essa senhora consegue simplesmente irradiar uma beleza que muitas vezes é inexplicável? Se ela tem traços feios, né, que são as rugas, né, o rosto mais caído. Como é que a gente consegue achar que uma senhora dessa é tão bonita se ela tem esses traços feios? Porque, na verdade, o que nós estamos enxergando é uma beleza transcendente. Ela irradia uma beleza que muitas vezes é inexplicável. Porque quando você sabe a história de vida dessa senhora, né, que é a Madre Teresa de Calcutá, o trabalho humanitário que ela fez, a quantidade de pessoas que ela salvou, os doentes que ela ajudou a curar, né, as pessoas que ela aliviou, todo o trabalho de vida que ela tem, foi Prêmio Nobel da Paz, né? Quando você olha para a história de vida dela, simplesmente resplandece, né? E cada ruga dessa, cada expressão que a gente acharia feio, na verdade, ela se torna um sinal de uma beleza do tempo, né? Uma beleza do desgaste daquela pessoa que se desgastou pelo outro, né? Então, nós vemos essa beleza como algo único, como algo muito bonito, que irradia para a gente. E essa beleza que nós vemos, ela representa na nossa alma, né, na nossa vida, um puxão para cima, né? Ela faz com que a gente tenha vontade de ser melhor. Que, poxa, como é que eu posso ser bom que nem ela, né? Porque é muito lindo, a gente fala assim, né? É lindo o trabalho que ela fazia, né? Então a gente não dissocia a beleza da bondade. Então essa senhora, o que ela passa para a gente são os três transcendentes: a beleza, a verdade e a bondade. Então a verdadeira beleza, que eu estou falando aqui, o conceito de beleza transcendente, é uma beleza que nos puxa para cima. Ela nunca nos bota para baixo. Ela eleva a nossa alma, eleva o nosso espírito. E o belo, como eu falei para vocês, sempre está associado à verdade e à bondade. Então, esse é o conceito de beleza transcendente. Ela supera o conceito de beleza comum, né? Quando eu mostrei aquela foto para vocês das duas mulheres, ali era a beleza comum. A partir do momento que eu contei a história de vida delas, vocês enxergaram a beleza transcendente, que era muito maior do que a beleza comum, no caso, né? Pronto. Então, continuando. E o Marei, como é que eu posso entrar em contato com a beleza transcendente, né? Onde é que eu posso buscar a beleza transcendente, trazer ela para a educação dos meus filhos, né? Porque eu quero que meus filhos sejam puxados para cima, né? Para que eles tenham contato com aquilo que vai engrandecer, né? Não com aquilo que vai botar eles para baixo. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa aumentar o nosso repertório de arte e sair do feijão com arroz. Não que o feijão com arroz seja bom, né? Seja ruim. Mas vamos imaginar, lá da introdução alimentar da criança, se a gente só der um tipo de fruta, o menino só come banana, ele vai perder todos os sabores das outras frutas, né? Ele vai perder grandes experiências. E, assim, em última análise, ele também pode desnutrir, né? Pode não ter uma boa alimentação. E não é isso que a gente quer, né? Então, quando a gente aumenta o repertório dos nossos filhos, oferece a eles experiências realmente de beleza transcendente, a gente faz com que ele aumente o repertório dele, né? Armazene na construção da personalidade dele. Então, aqui nessa foto, você tem a Catedral de Milão,
onde ela demorou 600 anos para ser construída. Vocês imaginam os detalhes, né? A pessoa que colocou o primeiro tijolinho lá do alicerce da igreja, né? Ela praticamente não viu quase nada ser feito, né? Quase nada ser feito. Mas ela foi lá e continuou, né? E assim, ao longo de 600 anos, as pessoas construíram, né? O que a nossa sociedade vai fazer de longevo, né? Que não seja imediato, né? Numa época tão imediata que a gente quer que as coisas sejam construídas com velocidade, né? E com isso a gente suprime toda a beleza, todos os detalhes, em troca de uma funcionalidade que às vezes nem é funcional, né? Então, a beleza transcendente se revelou na natureza e na história da arte humana. E é inevitável, gente, se a gente quiser realmente oferecer um repertório de qualidade para os nossos filhos, a gente vai ter que voltar no tempo. A gente vai ter que recorrer aos clássicos, a gente vai ter que recorrer à Idade Média, aos grandes artistas da história da humanidade. Isso é inevitável, né? Essa cultura que tem de que só o moderno tem valor e que o moderno é sempre a atualização, o melhor em relação ao que já passou, isso é uma falsa ideia, né? Não tem nada disso. Quanto de conhecimento, quanto de arte se produziu na Idade Média que hoje nem se sonha em produzir, né? Então, assim, em termos de literatura, em termos de outros conhecimentos humanos, né? Então, muito cuidado com isso. Isso pode ser verdade em relação à tecnologia, mas será que em relação, por exemplo, a relacionamentos humanos, a desenvolvimento da nossa sociedade, em termos de moral, em termos de princípios, será que realmente avançamos no tempo? Então, fica aí esse questionamento. Então, o que se fez, na verdade, ao longo da história, foi excluir a história da arte e relativizar a arte, né? Tudo é arte, né? Uma banana com silver tape na parede é uma obra de arte. Então, se tudo é arte, gente, nada é arte. Muito importante a gente pensar na educação do gosto estético. Gente, nós educamos o paladar dos nossos filhos. Então, não vamos tratar, por exemplo, o paladar como algo mais importante do que, por exemplo, o gosto dele pela literatura, pela arte. Tudo isso vai fazer com o componente, vai dar sustentação ao que ele é como ser humano, tá? Então, às vezes, a gente supervaloriza uma etapa da vida, por exemplo, que é a introdução alimentar, e esquece todo o resto, né? Então, aqui eu vou colocar para vocês, ó, precisamos saber o que não é beleza para rejeitarmos. Nessa primeira imagem, você tem uma paisagem de Veneza, onde o artista pegou uma fotografia e com isso pintou, né? Uma fotogravura que eles chamam. Você vê a riqueza de detalhes. Em que momento da história a gente preteriu esse tipo de arte a componentes abstratos que não trazem nenhuma mensagem para a nossa vida? Em que momento a gente deixou, né, os detalhes de lado para dar lugar a esse tipo de arte, pseudo-arte, né? A essas obras que pouco tem valor para a gente, né? E que às vezes a gente coloca na parede e não se questiona, poxa, qual o sentido dessa obra de arte para minha família, né? Será que se meu filho ficar olhando para ela, que tipo de coisas ele vai pensar? Será que isso vai elevar a imaginação dele, vai elevar a alma dele, vai levar ele a pensar em grandes coisas? Né? Porque quando você imagina essa cena de Veneza, poxa, dá vontade de estar ali no barquinho, né? Você tem a dúvida se vai passar ou não naquele canal, né? Então, assim, olha a quantidade de coisas que você pode imaginar. Enquanto você olha para essa arte abstrata, o que ela te transmite de fato, né? O que de fato ela transmite? E você ainda tem um cúmulo hoje, né? Que é a mesma coisa da roupa nova do rei, né? Onde você onde alguém precisa gritar que o rei está nu. Aqui eu trouxe para vocês essa reportagem de uma obra de arte imaginária que estava na cabeça do autor, que foi vendida por 15 mil euros, né? Então, faltou ele só dizer, e que só os inteligentes podem ver, né? Então, assim, olha que nível chegamos.
Nós precisamos também rejeitar o feio, principalmente na criação dos nossos filhos. Do mesmo jeito que nós rejeitamos alimentos ruins na introdução alimentar, a gente não fica dando refrigerante, não fica dando açúcar, não fica dando industrializados, hiperindustrializados, hiperprocessados para os nossos filhos. A gente rejeita os alimentos ruins. Nós não damos alimentos estragados para os nossos filhos ou veneno, né? Nós damos alimentos bons. E por que também nós não vamos fazer isso com a arte? Por que nós vamos deixar que eles sejam inundados por obras que são feias, né? Que têm um sentido feio, que pouco vão acrescentar para eles, né? Então, o processo constante de formação do imaginário de crianças e adultos. E eu estou falando em relação de crianças e adultos, gente, mas até a hora de morrer, a gente vai estar construindo a nossa personalidade. Então, assim, por que eu vou acessar coisas feias se eu posso, por exemplo, visitar um site de um museu com obras de arte e começar a ler a história daqueles pintores, né, daquela circunstância onde foi pintada aquela arte e engrandecer meu espírito, né, engrandecer meu repertório. Então, até a construção de um repertório, a gente precisa evitar a exposição ao feio, ao mal, né? Primeiro a gente ensina os nossos filhos como agir bem, depois a gente vai falar das pessoas que agem mal, a gente não faz o contrário. A gente fala que é importante cuidar do coleguinha, respeitar o coleguinha. A gente não fala, ó, não pode matar o coleguinha, a gente não fala assim. Né? Então, a gente apresenta o que é bom primeiro para que eles consolidem isso na personalidade deles. Eu dei aqui 3 imagens para vocês. Temos que educar o nosso olhar, né? Então, você tem, por exemplo, as pinturas da Capela Sistina, que elas estampam os nossos livros, né? Nossos objetos decorativos, muitas vezes, né? Que carregam todo um significado, que contam toda uma história litúrgica. Você tem, por exemplo, as obras do Caravaggio, onde ele trabalha perfeitamente o claro, o escuro, e, meu Deus, você olha assim, caramba, como é que ele fez tudo isso com um pincel, né? Então, para você ver nessa obra, que é a crucificação de São Pedro, ele consegue com que a gente perceba que existe um peso, né? Que a cruz está pesada, né? Mas você vê que é um homem velho sendo carregado por 3 homens, né? Não deveria ser um peso tão grande, né? Mas você percebe que tem um peso a mais ali na imagem. O que ele quis dizer com isso, né? Então, olha o que você pode aprender, o que você pode trabalhar na sensibilidade, na sua sensibilidade e na do seu filho através da arte. Então, você tem também aqui, do outro lado, uma obra arquitetônica, né, uma catedral em Paris, que não é mais uma igreja, que virou um prédio público, mas que é ponto turístico, né, por causa dos seus vitrais. Aí você diz assim, Mara, mas você só trouxe coisa antiga, então não tem nada bom acontecendo? Tem, gente, tem muita coisa boa acontecendo, o problema é que não se divulga, né, não se vai atrás. Então, eu peguei essas referências, depois eu mando o Instagram que eu peguei de uma professora de Belas Artes. Você tem aqui de 1944, Eugênio Zamighi. Então, assim, uma obra belíssima, né, que retrata aqui essa criança dando os primeiros passos. Você tem esse de 2011, de Pavel Astolov. Gente, a riqueza de detalhes do tecido, né, dos objetos que ele coloca em volta é impressionante. É um negócio, assim, descomunal, simplesmente descomunal. E tudo perfeito, né? Tudo com intencionalidade. Algo que, por exemplo, a inteligência artificial jamais fará. Ilmar, pode ser que ela evolua. Gente, pode ser que ela evolua, né? Mas, enfim, provavelmente ela não vai atingir esse nível de criatividade, né? Cada intencionalidade que ele põe nesse quadro é uma coisa que vai muito além, né, de algoritmos, passa por uma sensibilidade, por um significado que muitas vezes só passa pela cabeça e pelo coração do próprio pintor. E aqui você tem o Paulo Frade está vivo, o Pavel também está vivo, né? E o Paulo Frade é um brasileiro, ele faz obras realistas impressionantes.
Aqui eu peguei esse quadro dele, depois eu mando o Instagram para vocês darem uma olhada. A técnica que ele usa, ele bota um óleo para envelhecer, para queimar no sol, para dar um efeito. É uma coisa assim realmente assim fantástica. São grandes artistas, né, que vale a pena a gente prestigiar. Aí mais aqui, pô, olha o contraste, né? Um excesso de cores primárias, pouca técnica, né? Muitas vezes a gente tem esses quadrinhos em casa com um monte de manchinha, um monte de cores. Gente, assim, se fosse nossos filhos, óbvio, foi pintado pelo seu filho, você botou na parede, maravilha. Tem um significado para você. Mas se foi feito por uma pessoa que você nem conhece, será que isso realmente traz grandeza para a sua vida? Né? Traz uma coisa boa para a sua vida? Será que tem sentido? Então, vale a pena você se questionar se você não poderia dar mais sentido àquilo que tem na sua casa, né? Coisas que traduzem sua personalidade. Eu não estou falando, todo mundo tem que gostar do mesmo tipo de arte clássica. Não, eu acho que todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que estudar para saber o que houve, porque é aquela história. A gente só vai conhecer o nosso gosto se a gente ampliar o nosso repertório. Como é que eu sei se eu gosto de risoto de camarão se eu só como batata todo dia? Eu vou dizer que eu não gosto de risoto de camarão? Não. Se eu provar o risoto de camarão, aí eu vou ter como dizer se eu gosto ou não, tá? Então, muito cuidado com os livros infantis, a feiura dos livros infantis. Quando vocês vierem aqui em casa, né, para a oficina das taças, eu vou colocar a exposição de alguns livros que vocês vão ver, assim, a diferença gritante, né, de técnica, de beleza realmente que a gente pode expor os nossos filhos. Então, a importância de apreciar a beleza em todas as suas dimensões. Fazer a mesma coisa com as obras de arte, fazer com a música clássica também. Ilmara, mas eu acho um saco música clássica. Gente, existem vários tipos de música clássica. Você vai experimentando, de repente você tem um compositor que toca o seu coração e que você vai perceber, né, que aquilo que a melodia tem um poder, né? É inquestionável o poder da música clássica, da música erudita, né, na concentração, no desempenho acadêmico, no desempenho social. Isso aí tem vários estudos mostrando os benefícios de você expor uma criança desde muito cedo à música clássica. Isso é inquestionável, é só vocês procurarem aí os artigos, tá bom? A mesma coisa com cinema, com teatro, arquitetura a gente já falou. E o principal, gente, também é a natureza, o contato com a natureza. Como a gente falou desde o começo, a nossa província é muito bonita, e a gente tem a possibilidade, por exemplo, deixar o carro numa rua que tem casas bonitas e sair por aí apreciando, né? Mostrar para os nossos filhos, conversar com eles. Poxa, qual foi a casa mais legal, né? Qual o detalhe que você mais gostou naquela janela? Fazer a criança ter esse momento de observação. Aí aqui eu já vou para algumas dicas que eu já estou estourando o tempo. Então você vai o quê? Educação da imaginação. Ensinar a observar. Eu acabei de falar para vocês, né? A criança ela não consegue prestar atenção porque são muitos objetos, né? Uma coisa a criança ela é naturalmente dispersa, porque ela tem um estímulo à natureza, só os objetos que tem em casa. Isso aqui eu não estou falando nem de tela, tá, gente? Esse autor do livro onde eu tirei essa referência é da década de 50, tá? Tinham começado a televisão, então, assim, ele não tinha nem ideia da hiperexposição que tem hoje. Então, assim, a criança normalmente já tende a ter menos atenção. Mas a gente precisa ensiná-la, né? Ajudar a aprender os detalhes, né? A criança, ela inventa histórias em torno da realidade por não ter prestado atenção. Então, muitas vezes ela nos conta uma coisa imaginária quando a gente faz uma pergunta de uma coisa real, porque ela não prestou atenção e ela completa com o que ela imaginou, tá? Então, a gente tem que ensinar a criança a parar e observar os detalhes, fazer exercícios de contemplação. E depois que a gente fizer esse exercício de contemplação, de imaginação, a gente vai ensinar ela a canalizar a imaginação para a explicação das coisas, para o entendimento das coisas, né? Porque a criança não tem experiência. Então, quando a gente fala assim, por que a bola caiu?
A criança vai dizer, porque um gigante puxou ela, ou porque veio um furacão e levou ela para baixo. O que é real? O que é que pode ser verossímil naquela situação? Meu filho, existe uma coisa chamada força da gravidade, que você não vê. Então, assim, a criança não tem essa experiência para dar essa explicação, mas ela imaginou, ela viu que alguma coisa puxa para baixo. E a gente vai ajudar a ela verificar o valor da imaginação dela. E isso não é de nenhuma forma matar a imaginação, mas é ajudá-la a nunca separar o trabalho da descoberta dos dados da realidade. Deixa eu ler de novo. Não é matar a imaginação, mas é ajudá-la a nunca separar o trabalho da descoberta dos dados da realidade observada. Então, gente, isso daqui mora um dos grandes problemas que a nossa sociedade vive hoje, o descolamento da realidade. As pessoas estão vivendo em realidades paralelas porque elas perderam o contato com a realidade, gente. Isso aqui é fonte de neurose, de psicoses. Então, assim, muito cuidado. A gente tem que estar em constante contato com a realidade. Então, quais são os desvios da imaginação? Eu já vou falar para vocês. A falta de controle. Por exemplo, deixar vagar a imaginação sem nunca reconduzi-la ao controle dos fatos pelo contato com a realidade. Então, se aquela criança vive isolada num mundo onde ela não tem problemas reais, não lida com a realidade, com a beleza do cotidiano, com os desafios, e vive num constante mundo somente da imaginação, o que é que pode acontecer? Ela pode correr o risco de deturpar o sentido da vida, de orientar a inteligência dela para sonhos irrealizáveis. É aquela pessoa que tem sonhos absurdos, que não consegue se adequar à realidade e também não consegue tentar realizar seus sonhos, porque ela está sonhando coisas que são impossíveis, né? E isso não faz bem para ninguém. Sonhar é maravilhoso, tá? Imaginar é maravilhoso, mas a gente tem que ter o contato com a realidade, senão isso realmente vira um problema, né? Outro desvio da imaginação, a credulidade. A criança é crente por natureza. Ou seja, a criança, ela acredita naquilo que nós falamos para ela, os pais, os professores. Então, cuidado com a destruição da confiança. Cuidado com as histórias que você conta para não quebrar a confiança. Tipo, às vezes a gente quer uma coisa dos nossos filhos, a gente inventa uma história fictícia, uma história, né? Muitas vezes realmente mentirosa para conseguir uma coisa da criança. Então, nunca mentir para os filhos é uma regra de ouro, tá bom? Apelo exacerbado à ficção, como eu falei para vocês. Tudo que vai querer resolver com a criança tem que inventar uma história. Não é assim que funciona, tá? A finalidade da ficção é ajudar a criança a compreender a realidade e preparar-se para representar um papel na vida. Então, por isso que as fábulas são importantes, né? As boas histórias, mas uma ficção exagerada que descola a criança da realidade não vai fazer bem. E o Mari, como é que eu sei que a ficção está descolando a criança da realidade? Por exemplo, quando ela representa falsos valores, falsas ideias, que ao decorrer da vida da criança, ela vai ver que realmente aquilo ali era mentira. Por exemplo, o bicho-papão. Não saia da cama de noite, senão o bicho-papão vai lhe pegar. Isso aqui é uma mentira, né? Isso aqui não existe, esse bicho, né? Mas, por exemplo, quando você conta a história de uma fábula que a pata gemima deixou os ovos aos cuidados de uma raposa e a raposa comeu os ovos, né? Isso é uma fábula que diz o que para a gente? A criança sabe que os animais não falam, que os animais não pensam. Mas o que é que ela vai despertar? A questão da ingenuidade, de você confiar nas pessoas que você não deve, né? Então, olha o link aí com a realidade. Então, as fábulas, elas se utilizam de símbolos, e as grandes histórias também. E a criança é capaz de perceber esses símbolos, principalmente ao decorrer do desenvolvimento dela, tá bom? Então, concluindo, com alguns minutinhos de atraso, já peço desculpa.
tá? A beleza tem papel fundamental na formação humana, por atuar na construção de um repertório com o qual o indivíduo conhecerá e atuará no mundo. Então, tudo que vai entrar na nossa inteligência, né, tudo que vai entrar na nossa cabeça, digamos assim, né, ela vai ser o alicerce para a gente dar uma resposta ao mundo, para a gente viver no mundo. Então, essas perguntinhas vocês vão responder depois em casa, tá bom? Que eu vou mandar para vocês. Aqui são as minhas referências. Tá bom? Podemos. Se tiver alguma pergunta, eu dou 2 minutinhos aí antes de a gente encerrar. Acho que eu passei poucos minutinhos, porque eu comecei um pouquinho atrasado esperando o pessoal entrar. E aí, turma? Ivna, tô preocupado. O ônibus chegou. Cadê a Ivna? Pobre da Ivna, tava o ônibus no prego. Oi, amiga, tá no ônibus. Ótimo. Valeu, ainda bem, deu tudo certo. Boa viagem, Ivnazinha. Beijo. E aí, doutora Iveline? Tô lhe esperando. Eu vou, viu? Oi, Valéria. Eu tô doida pra essa pintura de taças aí. Eu tô com muita pena. Eu não vou estar presente nesse negócio, então eu vou estar de plantão. Ô, E se eu amiga. tivesse plantão, eu ia. Pois é. Eu ia comprar minha passagem. Quem não quer arruma desculpa, né? Fazer o quê? Pois tá, gente. Pois um abraço. Adorei. Achei muito enriquecedor. Eu não tinha essa visão aí do repertório, de fazer várias ofertas, parecido, né, com a comparação da introdução alimentar. Muito bom mesmo. Adorei muito de ter atrasado, só para pegar essa aula. Que bom que deu tudo certo. Obrigada, meninas. Oi, Gabi. Beijo. Beijo. Que bom matar a saudade de vocês, pelo menos pelo vídeo. Beijo. Tchau, Lu. Tchau, Mariana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Dani.